Você que está em busca de mais horas de estudo para os concursos públicos, para os concursos da advocacia pública, por exemplo, especialidade desse canal, a primeira coisa que vem à sua cabeça é pensar o seguinte: bom, eu vou abdicar 2 horas de sono e transformar essas 2 horas de sono em horas de estudo. Assim eu consigo 2 horas a mais por dia, isso representa aí 14 horas a mais por semana. E aí eu consigo estudar de forma mais rápida, mais eficaz, consigo avançar nos conteúdos e consigo me preparar melhor para os concursos da advocacia pública. Isso é a primeira coisa que grande parte das pessoas pensa sobre relação horas de sono versus horas de estudo. Afinal de contas, isso não é só uma relação horas de sono, horas de estudo. As pessoas pensam nisso em relação às suas próprias vidas. As pessoas pensam, eu passo um terço da vida dormindo, então se eu viver 90 anos, eu vou passar 30 anos dormindo, é muita coisa. Vou dormir menos para aproveitar mais a vida. Essa é uma relação inversamente proporcional que as pessoas têm em relação à quantidade de sono versus qualidade de vida. Quanto menos eu dormir, mais eu vou aproveitar a vida. As pessoas no mundo dos concursos públicos pensam: quanto menos eu dormir, mais eu vou estudar. Matt Walker é um cientista do sono e publicou na revista Sleep, uma revista científica, um estudo que traz muitas informações e responde muitos questionamentos acerca dessa ideia da relação sono versus estudo ou sono versus vida. Nós temos aí, no estudo do Matt Walker, uma análise bem interessante. Quando eu recebo um aluno na mentoria individual para preparar esse aluno para os concursos da advocacia pública, os alunos, muitos deles, quando querem se engajar no projeto e querem estudar as metas até de forma acelerada, dizem assim: professor, eu posso abdicar aí 2 horas de sono para, nesse caso, avançar nas metas e eu me proponho a cumprir as metas diante dessa condição. Durmo 2 horas a menos e cumpro as metas na velocidade que você está me propondo. E aí eu chamo o aluno e digo assim: vamos analisar essa tabela aqui? Essa tabela é baseada num estudo científico, e aí, ao final da tabela, você me diz se está tudo bem trocar 2 horas de sono por 2 horas de estudo. Vou fazer isso contigo agora. Analisa comigo a tabela, vamos decodificar essa tabela para que você possa entender exatamente o estudo científico e o que ele apresentou enquanto resultado. Matt Walker dividiu grupos de pessoas em quatro. Grupo um, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Durante 5 dias, essas pessoas dormiram 8 horas por dia, do grupo um, do grupo 2, 6 horas por dia, do grupo 3, 4 horas por dia, do grupo 4, elas foram hiperestimuladas para não dormir durante 5 dias. Muito bem. Nesse caso, você teve durante 5 dias, a partir do experimento de Matt Walker, análises dessas pessoas em relação à sua atividade cognitiva. Essas pessoas foram submetidas a testes de memória, memória para resgatar, nesse caso, exatamente as informações que estão registradas na memória de curto prazo e na memória de longo prazo. Atenção, memória de longo prazo, aquele instrumento que é muito valioso para que você enfrente concursos tanto da advocacia pública como concursos em geral. A advocacia pública, por exemplo, você tem que enfrentar provas de 4, 5 horas, onde você vai ter que resgatar conhecimento de 15, 16 disciplinas nesse tempo. Então, isso não se faz com memória de curto prazo. Não tem como se estudar 15, 16 disciplinas às vésperas de um concurso de procuradoria. Então, a memória de longo prazo é muitíssimo importante para você nos concursos da advocacia pública. Essas pessoas, esses grupos, foram submetidos também a testes no que diz respeito à capacidade de planejamento. Presta atenção como isso é importante para a sua vida de concurseiro. Planejar a sua estratégia para passar numa prova, especialmente numa prova muito difícil, é questão de vida ou morte. Ninguém hoje estuda para concurso público sem uma estratégia. As pessoas têm estratégia para estudar. Embora muitas estratégias sejam erradas, equivocadas, todo mundo tem uma estratégia para estudar. Certa ou não, mas todo mundo tem uma estratégia. E toda estratégia requer uma capacidade mínima de planejamento. Ainda que você receba uma estratégia pronta de um professor, você precisa se planejar. Essas pessoas foram testadas na sua capacidade de planejar. Essas pessoas fizeram testes objetivos, aqueles testes cara crachá para encontrar uma resposta, digamos, que está apresentada lá em hipóteses ou alternativas, muito parecido com o que você encontra nas provas objetivas de concurso público, por exemplo. E essas pessoas foram submetidas a testes acerca da percepção subjetiva de bem-estar. Percepção subjetiva de bem-estar no sentido de dizerem e apresentarem respostas que chega à conclusão sobre qual é o bem-estar daquela pessoa, como ela se sente em relação a tudo aquilo que ela está vivendo, ou seja, às horas de sono e aos dias que passaram no experimento.
Então, esses testes aqui, eles são muito importantes. Chegue à conclusão que a gente precisa chegar a partir do estudo do Matt Walker. As pessoas do grupo 1, que dormiram 8 horas por dia, elas, nesses testes, foram melhor que todos os demais grupos. E a partir daí você tem uma escada. As pessoas do grupo 2 foram melhores que as pessoas do grupo 3 e 4. As pessoas do grupo 3 foram melhores que as pessoas do grupo 4. E as pessoas do grupo 4, obviamente, foram as piores nos testes e em todos os testes. Então, existe uma escala aqui. Essa escala nos dá a exata ideia de que a quantidade de sono, quando é insuficiente, ela atrapalha a sua capacidade de enfrentar testes, de responder de forma objetiva, de planejar e, nesse caso, de recuperar memória tanto de longo prazo quanto de curto prazo. Contudo, e aqui é que está a situação mais interessante do estudo, aqui é onde está o X da questão. Quando perguntado sobre o bem-estar, ou quando esse bem-estar foi testado, as pessoas do grupo 1 disseram que se sentiam muito bem. As pessoas do grupo 2, que dormiram 2 horas a menos, embora elas tenham sido piores nos testes em relação às pessoas do grupo 1, elas disseram a mesma coisa, que estavam também muito bem. As pessoas do grupo 3, na percepção subjetiva de bem-estar, disseram que não estavam tão bem, e as pessoas do grupo 4, penso que responderam quase como um Walking Dead, ou seja, pessoas que não dormiram durante 5 dias não podem efetivamente estar bem. O que que esse estudo nos mostra? Duas coisas importantes para você e para os seus concursos. Presta atenção a isso aqui para que você faça, ou que para que você tenha uma estratégia, ou para que você tome decisões importantes na sua preparação para concurso, mas a partir de critérios que são demonstrados, como é o caso de um estudo científico como esse. Presta atenção nisso aqui. As pessoas que dormiram 8 horas, elas foram melhores nos testes. As pessoas que dormiram 6 horas foram piores que as pessoas que dormiram 8 nos mesmos testes, mas se sentiam tão bem quanto as pessoas que dormiam 8 horas. Duas coisas são importantes, como estava dizendo. A primeira, a quantidade de sono, quando é insuficiente, ela afeta a capacidade, nesse caso, de absorção e também de resposta a questionamentos, planejamento, memória de curto prazo, memória de longo prazo, testes objetivos. Mas, e aí é a farsa que você efetivamente passa a ter a percepção de que é verdadeira, quando na verdade não é. A percepção de bem-estar das pessoas que dormiram 2 horas a menos foi a mesma percepção de bem-estar das pessoas que dormiram 2 horas a mais, embora tenham sido, em relação aos testes, piores. A primeira coisa que o aluno pode pensar é: se eu dormir 2 horas a menos, eu vou estudar, eu vou ser mais efetivo, eu vou ser mais eficiente, eu vou avançar mais nos conteúdos, eu vou passar mais rápido. No que diz respeito à percepção de bem-estar, quando você tira essas 2 horas, muitas pessoas vão dizer: "Tá tudo bem, eu tô bem, tô me sentindo bem. Essas 2 horas de sono não fazem tanta diferença para mim". Mas, quando na verdade, embora a percepção de bem-estar de quem dormiu 6 seja a mesma de quem dormiu 8, os testes demonstraram que as pessoas que dormiram 8 foram melhores em caráter de recuperação de memória de curto prazo, memória de longo prazo, capacidade de planejamento e testes objetivos do que em relação às pessoas que dormiram 6 horas. Esse é um ponto. Não importa como você se sente em relação ao sono, e até importa, mas se você não tem a percepção subjetiva de que 2 horas a menos causam, nesse caso, estrago na sua preparação, não importa como você se sente. Conserte o seu sono antes de entrar numa jornada extenuante de preparação para as provas de concurso. Eu basicamente terminaria esse vídeo, como na verdade vou terminar, dizendo o seguinte: quer passar em concurso público? Durma bem. Parece um paradoxo. É tão paradoxo quanto o primeiro paradoxo do vídeo. Se eu tirar 2 horas de sono, eu vou ser melhor na minha preparação para as provas. O paradoxo, ao contrário, ele é verdadeiro. Se eu quero ser bom
na preparação para as minhas provas, e se eu quero que essa preparação seja efetiva, eu preciso estar com a cabeça apta a receber conhecimento e principalmente a colocar conhecimento para fora no dia da prova. Eu só vou conseguir fazer isso de forma mais eficaz se eu respeitar o limite de sono. Estudos dizem que pessoas adultas precisam de 7 a 9 horas de sono por dia, e isso vai depender, nesse caso, do organismo de cada um. Portanto, nesse caso aqui, a dica é: se conheça. A restrição de sono, e aí só vou te dizer isso para acabar esse vídeo, a restrição de sono afeta o hipocampo. Na verdade, a restrição de sono por um tempo prolongado, estudos demonstram, diminui a massa cerebral do hipocampo. E o hipocampo é um sujeito que está dentro da tua cabeça, no teu cérebro, responsável por duas coisas cruciais para você passar em prova. Primeiro, para a formação de memória. Segundo, para gerenciar informações. Duas coisas que praticamente você precisa para passar em provas. Gerenciar informações no que diz respeito a saber aquilo que importa e o que não importa, aquilo que dá atenção, aquilo que não dá atenção, o hipocampo está diretamente relacionado a isso, e está diretamente relacionado à formação de memória, memória inclusive que você precisa de longo prazo para realizar provas de concurso. Terminando o vídeo, eu posso te dizer o seguinte: quer passar em provas? Durma bem. Porque dormir mal vai fazer com que você não passe nas provas e, mais que isso, vai fazer com que você emburreça no longo prazo, quando você perde, nesse caso, massa cerebral do hipocampo e compromete a sua capacidade de armazenar memória, formação de memória e a capacidade de gerenciar a importância das informações. Se conselho fosse bom, a gente cobrava por ele. Mas esse é bom e tá de graça. Então, aproveita. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.